na imprensa a gente vê as notícias, né, de que tem que fazer uma reforma da Previdência porque não tem dinheiro e tal, e porque a dívida está explodindo, porque o governo não tem dinheiro, o Estado está quebrado, então nós temos que fazer a reforma da Previdência. Isso é o que a gente ouve todos os dias. Será? Né? A justificativa sempre é o pagamento dessa dívida. Será verdade isso? Será que realmente nós temos que fazer a reforma da Previdência, senão a dívida explode mesmo? Essa é a grande questão que nós vamos discutir aqui. As privatizações, né? Se diz aí, né, que tem que se vender todo o patrimônio público para se poder pagar essa dívida. A gente ouve todo dia isso nos jornais. Vender as grandes empresas públicas, o patrimônio público, até mesmo os nossos recursos naturais. Para quê? Para pagar a dívida? Como a gente já calculou, nós da Auditoria Cidadã da Dívida, mesmo se vender todas as empresas, as grandes empresas públicas e até mesmo grande parte do nosso patrimônio público, não se pagaria nem um ano de juros dessa dívida. Então, a questão é mais complexa, né? E o que mais que estão querendo empurrar, né, no ano que vem? A chamada independência do Banco Central. O que é isso? Parece um nome muito complicado, né? Mas o Banco Central é o órgão que controla toda a política econômica. Define a taxa de juros, define a taxa de juros que a dívida vai ter que pagar, né? E agora se coloca uma proposta de que o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central não vão poder ser demitidos pelo presidente da República, ou seja qual for o governo, o povo, né, não vai poder ter influência sobre o Banco Central. Serão diretores que não são intocáveis, né, que vão ser intocáveis, não poderão ser demitidos, sob a justificativa de que o Banco Central é um órgão que tem que ser técnico, que não pode se submeter à política, né? Como se ele não fosse político, né? Como se aquele gráfico de pizza ali que a gente viu não fosse nada político, né? Mas é o que a gente vai discutir melhor nas próximas telas. Pode passar. Aí vem a pergunta, mas então, afinal de contas, essa dívida que está nos empurrando todas essas reformas nocivas, né? Reforma da Previdência, que pode nos tirar grande parte, né, das futuras aposentadorias, e as próprias reformas sociais que se falam, cortar recursos das áreas sociais, privatizar a educação, privatizar a saúde, ou seja, todas essas propostas que a gente ouve dia após dia nos jornais, né? É importante a gente entender que a justificativa para elas é que sempre não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque o Estado está quebrado. Por quê? Será que o Estado está quebrado mesmo? Está quebrado porque tem que gastar 40% do orçamento para pagar a dívida. Mas que dívida? Aí vem, né, os defensores do sistema da dívida e fala para nós: mas vocês são irresponsáveis, vocês não querem pagar a dívida, vocês são caloteiros, se tem uma dívida você tem que pagar, né? Isso é o que a gente ouve sempre. Mas espera aí, que dívida é essa, né? Se a dívida está impedindo a vida digna e o atendimento aos direitos humanos, queremos saber: que dívida é essa? De onde veio toda essa dívida? Quanto tomamos emprestado? Quanto já pagamos? A quem realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Somente uma auditoria responderá a essas questões. E aí a gente vê, né, como a gente estava colocando, que a auditoria da dívida está prevista na Constituição de 1988, né, como eu já coloquei,
né, a CNBB organizou o grande plebiscito do ano 2000, em que mais de 6 milhões de pessoas votaram, né, e decidiram, né, pelo não ao pagamento da dívida, sem a realização da auditoria. É claro que não foi um plebiscito oficial feito pelo TSE, mas foi um plebiscito popular, com o objetivo de pressionar politicamente, né, para que se fizesse a auditoria prevista na Constituição. Como os sucessivos governos não fizeram a auditoria que está prevista na Constituição, nós então criamos a auditoria cidadã da dívida, que é uma auditoria feita pela sociedade, professores, pessoas, né, feito por todos os segmentos da sociedade,